Dos meus. Obrigada pela presença de vocês. Espero que hoje à tarde a gente consiga aprender um pouquinho mais sobre o WebQDA e o potencial que ele oferece para organizarmos os dados e fazermos uma análise discursiva. Para começar, eu sei que a gente tem uma audiência bastante heterogênea, tem pessoas que já usam software, tem pessoas que não usam este software, mas conhecem bastante de análise de discurso. Então, eu resolvi começar do primeiro passo de como que nós podemos mesmo fazer o primeiro contato com o WebQDA, né? O WebQDA é todo online. Tem que se fazer uma conta, né, no sistema do WebQDA, e aí para os novos usuários, para quem já é usuário, basta iniciar a sessão, para os novos usuários, basta criar uma nova conta. O WebQDA disponibiliza vários pacotes, então você pode comprar a licença de uso de 90 dias, de 1 ano, de 180 dias, e tem o trial de 14 dias para experimentar. Recomendo fortemente que vocês entrem, façam cadastro, conheçam um pouco mais, que é um software que, primeiro, tem preços bastante acessíveis, tem ferramentas que são bastante interessantes e ajuda muito a organizar os dados para uma pesquisa qualitativa. Bom, seguindo adiante, eu não estou vendo minha câmera, não sei o que eu fiz com ela aqui, então peço desculpas, por favor, Sônia, se você vir que tem alguma coisa errada, me alerta, por favor, ok? Tudo bem, tudo bem. Quando a gente cria um novo projeto, ele aparece dentro de um hall de projetos já criados. Então, aqui é a tela, eu fui fazendo esses slides a partir do meu perfil de usuário, então aqui tem os vários projetos que eu tenho trabalhado, e para criar um novo projeto, a gente vem aqui em novo projeto, cria, dá um nome a ele, ok, abre uma janela, dá o ok, e a tela do projeto abre assim. Primeira coisa que nós temos que fazer é criar as fontes, ou seja, importar os dados para dentro do projeto. Quem já usa o WebQDA ou outros softwares de organização de dados qualitativos, sabem que as fontes elas podem vir em diversos formatos, e no WebQDA também. Aqui nesse projeto em específico, eu usei fontes em Word, que são como é que os dados chegaram para mim, mas poderia ser PDF, poderia ser vídeo, poderia ser áudio. Quando eu tenho os arquivos para que sejam importados para dentro do meu da plataforma, vou puxar isso aqui para cá. A gente chama de fontes internas. Fontes externas é quando eu não consigo importar o arquivo, mas eu posso trazer anotações ou referências dessas fontes externas, mas que elas não vão estar aqui para poder ser codificadas propriamente dito. Então, eu sempre trabalhei com fontes internas e acho que é o caso da maioria das pessoas, da maioria dos pesquisadores que usam esse tipo de software também, né? Então, vamos lá. Eu estou apanhando aqui um pouquinho. Fontes internas, beleza? Como que nós podemos importar e organizar as fontes? A gente vem aqui, clica em fontes internas, vai abrir essa janela, vem em fonte, e aí carregar os ficheiros. Uma peculiaridade do WebQDA, ele está sendo desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Aveiro, junto com a empresa Ludomídia, que também é responsável por um congresso bastante interessante na área por dois, na verdade, na área de investigação qualitativa. Software é um português lusitano. Então, carregar ficheiros para nós brasileiros seriam carregar os arquivos, mas o software é muito amigável e não são essas diferenças regionais da língua que complicam a nossa compreensão. Pelo contrário, por ele estar sendo concebido em português, isso também ajuda bastante nós brasileiros ou falantes de português nativos, a nos familiarizarmos com o software, né? Então, vamos aqui em carregar ficheiros. Abre-se uma janela assim. E a gente pode selecionar quais os arquivos que nós queremos trazer para dentro da plataforma. Se
selecionamos, então, quais que nós queremos. Se forem todos os arquivos de uma mesma pasta, nós podemos importá-los todos de uma vez, ok? E como eu disse, podem ser arquivos de variados formatos, doc, docx, PDF, MP3, MP4 e outros formatos de vídeo. Imagens também podem ser tratadas. Aqui no nosso caso, nós temos todos os 17 arquivos de texto no formato doc, ok? Os vários foram importados, então, como fontes internas, vão estar disponíveis para que a gente abra os arquivos dentro da plataforma e tenha acesso aos textos, e a partir desses textos internos da plataforma, que são as fontes internas, a gente consegue codificá-los, né? Esse projeto em específico é um projeto que eu estou fazendo em parceria com o pessoal da Universidade Nova de Lisboa, e nós estamos tentando analisar umas entrevistas sobre o projeto Margov. Talvez alguns de vocês já conheçam esse projeto. É um projeto de governança participativa no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, ali na região de Setúbal, né, de Sesimbra, na grande região de Setúbal. E aí essas entrevistas são entrevistas de avaliação que a gente importou para cá, tinham sido feitas em formato de vídeo, depois o pessoal da equipe de investigação transcreveu e eu trouxe os textos para cá. Bom, como o material da minha investigação vai ser bastante amplo, as entrevistas são os dados principais que eu vou trabalhar, mas eu gostaria de trazer outros materiais para serem codificados aqui na plataforma, eu achei interessante organizar em pastas, e sugiro que vocês façam isso também. Então, o que se pretende usar na pesquisa, nesse caso nós criamos uma para entrevistas, mas também criamos uma para referências bibliográficas, para referências metodológicas. Bom, quando nós importamos as fontes, a gente pode também classificar essas fontes. Essa classificação seria como atribuir às fontes dados demográficos dos respondentes, ou se fossem, por exemplo, fontes de jornal, como eu sei que muitos que estão aqui participando utilizam matérias publicadas nos grandes jornais, né? Então, a gente poderia colocar os dados que classificam essas reportagens ou essas matérias, né? Do tipo editorial, data, se é assinado pelo jornalista ou não. No nosso caso aqui, a gente escolheu alguns descritivos, alguns classificadores que identificam o respondente em si. Para isso, a gente vem em classificações. Eu quero classificar o quê? As fontes ou os códigos? A gente já vai falar de códigos daqui a pouco. Códigos são as categorias para classificação das fontes, né? Para codificação das fontes, mas nesse momento nós vamos classificar as fontes. Nova classificação, ok? Aqui no caso eu criei uma classificação para entrevistas, que é o caso das nossas fontes, e venho aqui em carregar, abre-se então. A WebQDA permite descritores para dentro da plataforma e classifique automaticamente as fontes, ou também permite que você crie cada uma das classificações manualmente. Para criar manualmente, basta a gente fazer o processo até aqui, anterior, sem carregar, aqui, e aí dentro a gente vai criando os classificadores. Eu optei por classificar a partir de uma planilha de Excel que eu já tinha antes. Então, eu venho aqui em carregar, identifico qual a planilha do Excel que eu quero, vou mostrar para vocês o que tem nessa planilha do Excel, vou em abrir, e aqui cada coluna, esse slide foi gerado a partir do Excel, vocês estão vendo, eu já não estou mais dentro da plataforma como eu estava aqui antes. Então, cada coluna vai ser uma categoria e cada linha, ou as linhas aqui, seriam os atributos. Ele não classifica automaticamente pelo nome do arquivo, mas ele vai criar, então, dentro de ordem de entrevista, ou de supracategoria, ou de instituição, as categorias, ou os descritivos, né, os descritores, os atributos, segundo o que tem nas linhas da coluna, certo? Né? Então, eu importei,
Vale a pena nós falarmos de descritores e classificação, que isso vai aqui no software, na plataforma, nós temos a opção de criar descritores e a opção de criar classificações, né? Os descritores, eles podem ser atribuídos a partes de cada uma das fontes, mas o que nós queremos aqui são classificadores ou atributos para toda fonte ou todo código, no nosso caso, para toda fonte, então eu estou atribuindo classificação para aquele arquivo no completo, né? Então, se o respondente é homem, a característica do respondente ao longo de toda a entrevista, porque nesses descritores, né, nesses atributos, eu poderia usar descritores. Mas no nosso caso, nós vamos usar classificação, porque eu quero classificar a fonte como um todo, ok? Então, feito isso, eu importei como classificação de fontes, como eu tinha trazido para vocês, né? Criei uma categoria chamada entrevistas, e dentro dessas entrevistas, aqui tem os atributos com os seus valores para eu atribuir nas minhas fontes, ok? Veja que a estrutura dos atributos e seus respectivos valores foram importados para o Excel. Nesse caso, optamos por classificação de fontes, como disse antes, pois os atributos serão aplicados às fontes como um todo, e não a partes dessas fontes. Depois, feita a importação dos atributos pela classificação de fontes, como nós acabamos de fazer, eu volto em minhas fontes e vou, então, aqui no painel que aparece do lado direito da tela, atribuir essas classificações. Então, vou em entrevistas, e aí eu posso atribuir qual a ordem no caderno de entrevistas, nesse caso, a categoria que o respondente se encaixa, se ele é pescador, pesquisador, são também são categorias muito típicas desse projeto que eu estou trabalhando. Cada um de vocês, de acordo com os projetos de vocês, vão ter as categorias condizentes com os dados, né? O local de residência, o gênero e a duração da entrevista. Então, eu vou lá, escolho o valor de atributo que eu quero colocar para essa fonte, venho aqui em gravar, não se esqueçam de gravar, e vou atribuindo a classificação a cada uma dessas fontes, ok? As fontes que estão com marcação são aquelas para quais os valores dos atributos já foram definidos. Eu imaginei que seria interessante fazer esse slide porque ele condensa o trabalho manual que eu vim fazendo ao longo da preparação desses slides. E também porque eu quero disponibilizar esses slides para vocês para que possa servir como um tutorial, se depois vocês quiserem repetir o passo a passo, certo? Mas então, eu fui fazendo essa parte manual que eu mostrei no slide anterior para cada uma das minhas 17 fontes e ela foi me indicando quais que já estavam classificadas aqui. Tá? Bom, até então, nós pegamos as fontes, importamos para dentro da plataforma, atribuímos a elas classificadores, né, que vão identificar, no meu caso, no caso dessa pesquisa em específico, dados demográficos do respondente e dados da entrevista em si, como, por exemplo, a duração. Agora é que chega a parte de criar as categorias para a gente poder fazer as análises propriamente ditas. E a gente chama essas categorias de códigos. Aqui no WebQDA, nós temos dois tipos de códigos que nós podemos atribuir. Códigos livres, que são códigos que não presumem uma subdivisão em subcódigos, né, em categorias dentro daquela categoria principal, ou códigos ARM, que são aqueles códigos que permitem que depois a gente destrinche, que a gente desdobre aquela classificação em subclassificações, ok? Eu uso muito os códigos ARM, mais do que os códigos livres, mas depende da natureza dos dados e da natureza da categoria que vocês forem fazer, ok? Vai depender de cada projeto e das perguntas de pesquisa que vocês querem trazer e responder com os dados que vocês importaram como fonte, né? Normalmente, a primeira categoria que eu crio nos meus projetos para fazer análise de discurso é uma categoria temática,
para tentar destrinchar ali dentro daquilo tudo que foi dito ou tudo que está expresso no texto, quais os temas principais que estão sendo abordados, né? Então, eu criei uma pasta para dividir as minhas categorias temáticas. E depois criei uma outra pasta para dividir as minhas categorias sociodiscursivas. A gente pode criar quantas pastas. Então, alô, fazer códigos venho aqui em código, pasta, porque eu queria criar a pasta de categoria sociodiscursiva, código, abre-se então essa janela para que eu possa colocar o nome do código que eu quero, venho aqui em gravar, e se eu tiver clicado dentro da pasta categorias sociodiscursivas, o código que eu vou criar, está vendo que aqui está mais azul, vai aparecer dentro de categorias sociodiscursivas. O mesmo procedimento, se eu já tivesse outros códigos aqui dentro dessa pasta, se eu clicasse em cima dele e viesse criar um novo código, esse novo código seria criado como subcategoria daquele código, uma vez que nós estamos em código árvore, né? Ok. Vocês viram que a gente pode atribuir um nome, como também a gente pode atribuir uma descrição. A descrição é bastante útil quando a gente está, por exemplo, trabalhando em parcerias ou quando é um projeto muito longo, a descrição nos ajuda a saber o que nós temos que codificar. Dentro das categorias sociodiscursivas aqui que eu montei para esse projeto, para fazer o webinar com vocês, eu criei categorias baseadas num artigo que eu apresentei no CIAIC, que é o Congresso de Investigação Qualitativa, que também é coordenado pelo pessoal da Ludomídia, e que traz uma estrutura hierárquica de várias categorias sociodiscursivas da análise do discurso crítico em geral, e nesse artigo eu mostrei o que analisar e como analisar. Então, eu copiei esse texto aqui para dentro. São movimentos retóricos, que é o que está sendo dito e qual a função de se dizer isso dentro do texto. Então, analisar o que o texto faz, ou seja, o que ele está trazendo dentro do próprio texto. Contextualizar o assunto, apresentar os participantes. Então, qual o movimento retórico, o que o texto está querendo dizer, está querendo realizar naquele texto em relação ao que é representado ali dentro, né? E como analisar, então, analisar as partes do texto e as diferentes funções textuais que são funções de texto que são apresentadas ali. Então, vocês estão vendo que aqui eu criei esses movimentos retóricos dentro desse nó, dentro desse código que é chamado de estrutura genérica. Para que vocês conheçam mais um pouquinho da estrutura de codificação ou dos códigos, das categorias sociodiscursivas da ADC, eu não acho que seja a pauta mais importante do nosso webinar de hoje, então eu deixei no último slide várias referências bibliográficas que pautam sobre isso. E nesse artigo que eu fiz no Congresso de 2018, eu tentei ser bastante didática. Foi uma época que eu estava desenvolvendo um trabalho com alguns estudantes meus sobre uma mesma base de dados, mas eles eram todos iniciantes na análise discursiva. Então, recomendo fortemente a leitura do material da própria ADC, e esse artigo pode ser útil por ser didático, para entender um pouco mais essas categorias, ok? Então, vamos lá. Uma coisa que é importante para quando nós estivermos fazendo a codificação é definir a unidade de codificação, ou seja, há que se definir a priori, antes de começar a codificar, o que a gente vai codificar no texto. A gente vai codificar somente uma palavra, vai ser a frase ou a oração completa, vai ser o parágrafo, vai ser o enunciado, ou seja, aquele trecho do texto que tem um significado próprio. Por quê? Porque essa homogeneidade vai ser importante para depois nós podermos fazer as consultas, que são os questionamentos que vão estar aqui. Por exemplo, se nós definirmos que nós vamos trabalhar com palavras especificamente, para gerar uma nuvem de palavras, a gente vai ter um universo muito menor de termos do que se nós trabalhássemos com um parágrafo.
inteiro, né? Que tem um conjunto de palavras mais amplo. Então, depende do que a gente quer olhar dentro de cada uma dessas categorias. Por exemplo, em representação de atores sociais, que eu tenho dois subcódigos ali dentro, né? Que é formas de representação e formas de referência, modos de representação e modos de referência. No modo de referência, que é quais as palavras que eu usei para falar de determinados atores sociais, eu optei por usar o termo em si, o substantivo, o adjetivo, a expressão que foram usadas para falar daquele ator social, ok? Quando eu vou, por exemplo, falar de estrutura genérica e movimentos retóricos, não faz sentido eu codificar apenas palavras, faz sentido eu codificar aquele trecho do texto que está fazendo esse movimento retórico, ou seja, que está representando uma ação no texto. Então, normalmente é um parágrafo ou mais. Então, dentro de cada categoria, pode haver uma unidade de codificação mais apropriada e que pode variar entre as categorias. O que não é recomendado, quando a gente faz a análise discursiva, é que nós variemos as unidades de codificação dentro da mesma categoria, porque isso pode poluir os dados, né? Então, se para a representação de atores sociais nós optamos por termos em específico, a gente vai codificar só as palavras ou as expressões. Se optarmos pela frase inteira em que fala daquele ator, façamos assim ao longo de toda a codificação na nossa pesquisa, ok? Então, como criar esses códigos? Os códigos vão depender de cada uma das pesquisas de vocês. Por exemplo, categoria temática, claro, dependendo do assunto, dependendo do tipo de dado, vai variar de cada pesquisa de uma pesquisa para outra, correto? Então, no meu caso, as categorias temáticas nós fizemos 20 categorias temáticas que se desdobraram em outras subcategorias dentro delas que a gente achou importante detalhar. No caso das categorias sociodiscursivas, o que eu tentei fazer foi elencar todas as possíveis categorias sociodiscursivas que estão disponíveis na teoria, fazendo recortes específicos teóricos, né? E para poder oferecer para os novos pesquisadores que estão se familiarizando com as categorias sociodiscursivas, uma ementa, um cardápio de possíveis categorias sociodiscursivas, mas não existe, aliás, eu nunca vi nenhum trabalho que usasse todas essas categorias, e nem que fosse até o nível de detalhamento mais profundo em todas elas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu criei essa estrutura que eu posso, inclusive, disponibilizar para vocês depois, eu já falei isso para a Sônia e para o Pedro também, com todas essas categorias disponíveis na teoria de análise discurso crítica, não de maneira exaustiva, mas mais amplo possível que eu consegui colocar, mas talvez isso não seja útil para todo mundo. Então, o mais importante é escolher quais das categorias seriam relevantes para o tipo de estudo que você quer fazer. Né? Por exemplo, se nós quiséssemos verificar como que os atores sociais estão representados, a gente não necessariamente teria que trabalhar com todas as outras categorias que estão disponíveis. Bastaria essa aqui para dizer que eles estão sendo representados, por exemplo, por termos sempre coletivos, ou que isso ajuda a individualizá-los, ou que ajuda a invisibilizá-los também. Isso vai depender do tipo de pergunta que a gente quer fazer para os dados, ok? Então, eu criei essa estrutura aqui, com seus nós e subnós, com seus códigos e subcódigos, só para apresentar para vocês como que as categorias da análise de discurso poderiam se desdobrar. Mas não necessariamente todo mundo vai usar todas, ok? Depois, para desdobrar um pouquinho mais, eu sugeri que as categorias de avaliação, modalidade e pressuposições pudesse ser mais detalhada dentro das categorias que são propostas pela teoria do sistema de avaliatividade. E aí também desdobrei
essas 3 categorias em detalhamentos ainda maior, vindo dessa teoria, que é a teoria do sistema de avaliatividade. E a teoria de representação de atores sociais, aqui vocês estão vendo que eu estou usando a referência do artigo que eu falo para vocês que apresentei no Congresso de 2018, né? Desde lá, vim trabalhando, aprofundando um pouco mais os estudos, tendo análise de discurso crítica. Aqui a gente tem um nível de detalhamento de representação de atores sociais que é mais raso, menos profundo, mas se a gente for buscar lá na teoria do Van Leeuwen, que é a obra de referência para a gente trabalhar a representação de atores sociais, a gente desdobra isso aqui em outras subcategorias, ok? Então, aqui está. Nos modos dentro de representação de atores sociais, eu falei com vocês em modos de referência e modos de representação. Modos de referência, a gente está falando das palavras que são usadas para a gente referir a alguns tipos de atores sociais. No caso da minha pesquisa, por exemplo, eu dividi esses modos de referência em 2 subcódigos. Reunindo os stakeholders diretos, que também eram as categorias dos respondentes das entrevistas, mais o próprio grupo de pesquisa que estava investigando, né? E depois modos de referência a outros atores que também foram referidos nas entrevistas. E desdobrei pastinhas para cada um deles. Então, quando se fala de pescadores, como é que os entrevistados se referem a eles? Ainda que sejam eles próprios pescadores ou que seja o pessoal da investigação, fala sempre que termos que são usados. Isso tudo aqui são palavrinhas que são, então, classificadas dentro do modo de referência. Agora, o modo de representação é o que essas palavras denotam, né? Denotam, por exemplo, uma inclusão com uma personalização, de maneira que a gente sempre dá o nome do pescador. Essas categorias, e aí a gente pode pensar, mostra que ele é um participante ativo ou ele é sempre apassivado, por exemplo, ele é sempre o predicado da frase, jamais o ator do processo, né? o sujeito do processo verbal. Então, o que os dados de representação de atores sociais vão revelar pelo modo de representação? A teoria do Van Leeuwen, que também foi trabalhada pela professora Viviane Rezende e a professora Viviane Vieira Ramalho, que nessas 2 publicações dão essa estrutura aqui, que vale a pena a gente estudar. No caso do sistema de avaliatividade, eu, então, mesclei essas 3 categorias aqui, criei uma pasta própria para o sistema de avaliatividade com todas as categorias que são mencionadas por Martin e White nesse texto que também é clássico de 2005, sendo que pressuposições estão ligadas à questão de engajamento, de um modo geral, avaliações estão ligadas às categorias de atitude, e modalidade estão ligadas, a categoria de modalidade está ligada à categoria de gradação. Mais uma vez, para a gente entender o que diz cada uma dessas categorias, a gente tem que se remeter à teoria, né? E, se possível, às obras clássicas ou aqueles estudiosos dessas obras clássicas. Então, para entender toda essa estrutura aqui, vale a pena se remeter a Martin White, ou os trabalhos derivados dessa obra do Martin White, ok? Então, essas categorias e as suas subcategorias foram criadas com base na proposta de Lime Lopes e Bian Júnior, que fizeram uma resenha sobre Martin White e complementadas pelas explanações de Almeida e Bian Júnior. Por que eu preferi esses textos do Bian Júnior e seus coautores? Porque os termos já estavam em português e existe uma discussão teórica sobre a tradução desses termos. Então, eu aqui criei, dentro dessa estrutura, a partir da terminologia usada pelo Bian Júnior e seus coautores, ok? Bom, e aí criou-se uma estrutura, uma rede, uma estrutura hierárquica de códigos que parece, que ao nosso olhar, extremamente complexa. Se a gente for observar aqui,
nós temos as categorias de ADC com todos os seus desdobramentos, as categorias temáticas com suas 20 categorias e subcategorias, teoria da avaliatividade aqui. Eu trouxe essa imagem não para a rede pode se expandir em subnós, subnós, subnós. E que aqui, para que ela conseguisse ser apresentada no slide como um todo, as palavras estão pequenininhas, não dá para a gente ler, é claro. Mas dá para ver essa estrutura dentro do próprio sistema do WebQDA. Para isso, depois de criadas as categorias de codificação, basta a gente vir aqui e criar um gráfico que vai aparecer como este, que está aqui na tela para vocês, e que dentro da plataforma nós conseguimos aumentar e ampliar o zoom, ir para uma categoria em específico, sem ter que ver o mapa como um todo, o que aqui na imagem estática não dá para fazer, claro, né? Mas isso pode ser bastante útil, né? Até para a gente conseguir entender, visualizar numa visão panorâmica toda a nossa estrutura de códigos que a gente propõe para o nosso projeto. Bom, agora, como aplicar, então, aquelas categorias que nós criamos ao longo dos nossos textos, né? É fácil. Ao abrir as pontes novamente, aparece essa janela aqui ao lado, esse painel aqui ao lado, a gente vem, grifa, marca no texto qual a parte do texto que nós queremos codificar. Vemos aqui no nosso painel de codificação, escolhemos aqui qual a categoria que a gente quer e vem codificar. Vamos fazer isso junto. Aqui eu escolhi, então, a palavra participação. Tem uma das perguntas da minha entrevista que era: escolha uma palavra ou expressão que melhor define para si o que foi o projeto Margov, que estava sendo avaliado nessas entrevistas, né? E aqui eu falei que eu ia pegar somente o termo que representa. Então, olha, mesmo que a pergunta toda tenha sido: essa é difícil, participação, não é difícil, é fácil. Para mim, o que me interessava, nesse caso em específico, era a participação, a palavra que melhor define para esse entrevistado o que foi o projeto Margov. Então, eu marquei somente participação, vim aqui em palavra que melhor define Margov e mandei codificar, ok? A palavra foi lá para dentro. Fiz isso com todas as minhas 17 entrevistas. Vocês devem estar se perguntando: e afinal de contas, o que é esse amarelo que está aqui sendo mostrado? Esse amarelo está mostrando partes do texto que já haviam sido codificadas em outras categorias, ok? É só para mostrar que existe uma sobreposição, ou que existe parte do texto que já foi codificado, que já foi trabalhado no momento anterior a esse slide. Aqui, voltando um pouquinho, vocês vão ver que eu tenho códigos livres também. Lembra que eu falei para vocês que eu optei por códigos árvore na maioria das coisas, por exemplo, nas categorias temáticas e nas categorias sociodiscursivas, mas para o trabalho que nós vamos apresentar agora no CIAIT, que acontece de 14 a 17 de julho deste ano, que vai ser todo online por causa dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, nós fizemos uma análise baseada na estrutura da matriz SWOT para analisar essas entrevistas. Nesse caso, não foi uma análise discursiva, foi uma análise de conteúdo. As categorias são excludentes entre si: forças, fraquezas, oportunidades e ameaça, e nós achamos que não seria interessante, não seria necessário desdobrar essas categorias em subcategorias, razão pela qual nós optamos por usar códigos livres, ok? Então, essas categorias de códigos livres foram baseadas com base na categoria SWOT, fundamentadas nesse artigo, e para que se prestassem como categorias de análise de conteúdo fundamentadas na teoria de Bardan. Fiquem tranquilos, todas essas obras estão listadas lá no final, na nossa lista de referência, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais. E aqui também, como as palavras que definem Markov é uma categoria só, não presume desdobramento em subnós, em subcategorias, nós também criamos um código, que era a palavra que define Markov como código livre, ok? Bom, então, mostrei para vocês que a gente pode codificar dessa maneira aqui, facilmente, pelo painel do lado direito da tela, né?
E aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se eu viesse aqui novamente, mostrando dentro dos códigos livres, clicasse em palavra que define Markov e viesse aqui em detalhe, ele me dá todas as informações que eu coloquei para orientar minha codificação dentro dessa categoria, né? E uma das coisas que eu deixei bastante clara aqui para mim é que a unidade de codificação são termos e palavras, por isso que eu só marquei a palavra participação. Quero que saltava aos olhos naquela pergunta em específico, naquela resposta em específico da questão que foi colocada no entrevistado, né? Bom, classifiquei, então, todas as entrevistas, todas as questões número 7 das 17 entrevistas, e aí agora, tendo já feito a codificação, eu posso passar para o questionamento. O que são os questionamentos? São perguntas que a gente pode fazer para os dados, depois eles tratados e codificados, né, tratados pela codificação e pelos atributos, que vão nos ajudar a responder a nossa pergunta de pesquisa. De novo, os questionamentos são múltiplos. Aqui a gente tem duas ferramentas principais, que é a pesquisa de palavras mais frequentes e as matrizes, são as que eu mais uso na minha pesquisa, mas o que nós estamos perguntando e como que elas vão ser úteis vai depender de qual a questão de investigação que vocês têm no projeto de vocês, ok? Mas, no caso, como eu estava mostrando para vocês, a palavra que melhor define o projeto Markov justifica para mim fazermos uma nuvem de palavras para as palavras mais frequentes. E é isso que eu fiz aqui, que eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, eu vim aqui em palavras mais frequentes, pedi para fazer uma nova pesquisa de palavras mais frequentes, dei o nome palavra para designar Markov, né? Abriu-se essa tela, eu venho aqui em propriedades, vou falar quantas palavras eu quero, eu coloquei 100, mas não tem 100 palavras ali, mas poderiam ser 50, como poderiam ser 1000. Qual a dimensão mínima dos termos que eu quero considerar? Eu quero considerar no mínimo 2 letras, certo? Palavras para excluir, que são aquelas que eu não quero que entre na minha nuvem de palavras, porque elas vão poluir, elas não são termos expressivos, elas elas não representam nada de válido para essa análise em específico, então eu posso excluí-las da nuvem aqui, né? E vou perguntar nas restrições onde que eu quero fazer essa lista de palavras mais frequentes, essa pergunta, né, esse questionamento das palavras mais frequentes. No caso, aqui nas restrições, eu escolhi que seria dentro daquela categoria de códigos livres de palavras mais frequentes. Eu poderia perguntar em todas as entrevistas, mas aí não iriam vir só as palavras que iriam designar Markov. Ia vir todas as palavras mais frequentes dentro daqueles textos das entrevistas. Então, lá atrás, eu fiz a codificação para a palavra para designar Markov, e agora eu quero ver quais são as palavras que se repetem dentro dessa categoria que eu já tinha criado e codificado as minhas fontes, ok? Bom, aí indiquei aqui, tá? Gravar, não esqueçam de gravar, isso foi um erro frequente, muitas vezes a gente só fecha a janela, e aqui de novo a gente tem que gravar, a setinha dá fora do lugar, mas a gente vem aqui no ícone do disquete, grava, e aí esta consulta, esse questionamento vai ficar disponível na nossa galeria de questionamentos, né? Clico 2 vezes sobre ela, ela vai abrir para mim. Vai abrir no formato de uma lista, que é exportável tanto em PDF quanto em Excel. Eu também posso, a partir dessa lista, criar um novo nó, ou posso criar uma imagem que é a nuvem de palavras, que está representada por esse ícone das nuvenzinhas aqui. Aqui tem todas as minhas palavras, quantos caracteres elas têm e quantas vezes elas repetiram, ok? E se eu clicar em cima da palavra, o que parece estranho, né? Porque que tem brócolis a ver com palavra para designar Markov, é porque a pessoa usou uma metáfora, o respondente usou uma metáfora que disse que o projeto Markov era como pegar uma meada, um fio, num molho de brócolis.
né? Então, ou seja, era tentar desembolar um novelo bastante complicado. Mas se clicar aqui em cima, vai abrir dentro daquele conjunto de palavras aquele termo que apareceu para mim. Por que ficou um pouco estranho? Porque aqui a gente está considerando só as palavras. Lembra que a gente falou que nessa categoria de códigos, palavra para designar Markov, minha unidade de codificação ia ser só os termos ou expressões. Então, aqui estão somente os termos e expressões. Mas se eu tivesse feito uma lista de palavras mais frequentes, considerando todo o texto das entrevistas, ao clicar sobre o termo, ele me remeteria lá àquele trecho da entrevista, para eu poder ver dentro do contexto, dentro do contexto, onde que esse termo estava realçado, ok? Aqui está dentro desse monte de palavras. Bom, para gerar nuvem de palavras, a gente vai ali e pronto, está aqui a nossa lista de palavras, a nossa nuvem de palavras, em que a palavra participação, sem dúvida, saltou aos olhos, foi a que mais repetiu. Mas tem outros termos que se associam a esse campo semântico da participação, né? Aqui aparece tá vendo? Que depois, quando a gente analisa a fonte, a nuvem, com bastante cuidado, a gente vê que eis uma palavra que deveria ter sido excluída, ok? Como é que a gente exclui? Voltando lá atrás, nas palavras, aqui, as palavras para excluir, ok? Você poderia ter colocado aqui e ele não apareceria na minha nuvem. Então, todas essas outras palavras são associadas ao campo semântico do termo participação e a nuvem de palavra pode ser exportada como imagem. O que eu fiz? Uma das coisas que eu acho bastante útil. Essa lista de palavras aqui pode ser exportada para o Excel. E é uma prática que eu uso bastante, exportar a lista das palavras mais frequentes. Por quê? Porque aí depois eu consigo identificar os termos e classificá-los de acordo com o campo semântico. Isso foi feito manualmente, óbvio. Né? O que eu fiz? Eu juntei as palavras que criavam expressões entre si. Então, por exemplo, aqui, meada, molho e brócolis, né? Na verdade, é fio da meada e um molho de brócolis. Muito incompleta. Na verdade, é uma cidadania muito incompleta. Então, o que está realçado aqui em vermelho foram os termos que eu juntei com outros, porque eu conhecia o texto das minhas entrevistas, para fazer as expressões que representavam melhor o que o entrevistado gostaria de falar. E aí, associei esses termos a um campo semântico que era relevante para a minha pesquisa, então eu criei aqui, dentre esses destaques, ativismo cívico e lacuna nos resultados esperados, que é o que eram termos que eram campos que reuniam as respostas dos entrevistados e tentei verificar onde estavam as maiores incidências. Então, o que mais foi dito foi sobre a participação, então, ser um projeto que facilitou a participação de uma diversidade de atores, isso daí foi muito dito pelos entrevistados, e também foi muito falada a questão dos obstáculos. Eles disseram que foi um projeto transformador, gostaram da dinâmica, da inovação, foi o início, o começo, tudo isso eu coloquei como termos associados a esse campo semântico de transformação. Ativismo cívico, eles estavam falando da transparência, cidadania, governação participada. E aí eu fiz uma análise de campo semântico, já não mais dentro dentro da plataforma, mas que só me foi possível, na verdade não só me foi possível, foi muito facilitada por aquela lista de termos que foi gerada a partir do questionamento de palavras mais frequentes, certo? Mas que também, a priori, teve que ter o tratamento de codificação, correto? Bom, como eu coloquei, as palavras em vermelho foram unidas às outras para formar expressões usadas pelo entrevistado, que nem notava melhor o que ele estava querendo representar na resposta. E aqui eu ainda fiz uma separação também no Excel, não tem a ver com o WebQDA, mas que foi facilitado, só foi possível por causa daquele tratamento que o WebQDA me permitiu, que foi destacar
a conotação desse campo semântico dentro das perguntas, então, algumas que tinham conotação positiva e outras que tinham conotação negativa, né? Então, sempre que se falava de obstáculos e lacuna nos resultados esperados, se falava de problemas que eles encontravam com aquele projeto. E, no caso da participação, transformação e ativismo cívico, foram trazidos, representados na resposta dos entrevistados como aspectos positivos do projeto. Bom, voltamos então para a plataforma do WebQDA para mostrar para vocês mais uma ferramenta, que é a ferramenta de matriz, que facilita bastante a gente poder analisar os nossos dados, né? Então, no cruzamento de categorias, a gente pode ver o que foi codificado numa categoria que também foi codificado em outra, ou o que foi... que tipo de fonte que teve uma marcação de atributo e que também tratou de um tema específico, por exemplo, a gente pode fazer esses cruzamentos, ok? As matrizes mostram sobreposição de codificação. Como que nós criamos uma matriz? Vamos ali naquele ícone do mais para criar uma nova matriz. Nas linhas da matriz, a gente seleciona o que se quer, né? No caso aqui, eu posso fazer, por exemplo, uma matriz onde eu quero que nas linhas haja os indicadores de local de residência. Então, é um dado demográfico das minhas entrevistas. Isso está onde? Dentro de classificação de fontes. Então, não é código propriamente dito, mas o software me permite isso e facilita bastante para quando a gente quer fazer, por exemplo, uma análise estratificada das nossas codificações, né? Então, aqui, como exemplo, eu coloquei local de residência, selecionei quais locais de residência eu queria considerar, vão ser as minhas linhas da matriz. Aqui eu coloquei, é possível realizar cruzamentos entre descritores para apresentar a caracterização dos dados no corpo de investigação, exatamente o que eu vou fazer agora, só que com classificação. E nas colunas, eu também busquei, para este exemplo, uma categoria de classificação das fontes, que é que grupo social que os respondentes se vinculam, certo? Coloquei, então, nas colunas. Vou lá, selecionei, gravar, tá? Venho aqui em cima gravar de novo. Os procedimentos para geração de matriz são sempre os mesmos, o que diferencia é a seleção das categorias que você vai poder cruzar de acordo com aquilo que você quer responder para a sua pesquisa, o que faz sentido para a sua pesquisa, né? Então, eu coloquei ali, dei o nome de morador versus grupos de stakeholders, e na lista de matriz, a gente clica 2 vezes e escolhe os resultados a serem visualizados. Eu posso escolher entre ver quantas referências haviam, ou seja, quantas vezes aquele texto foi marcado dentro de uma mesma fonte ou pelo número de fontes. Para mim, fazia mais sentido ver o número de fontes. Então, posso também exportar para uma planilha em Excel. Vamos ver o que vai acontecer. Ou posso exportar como um PDF. As matrizes podem apresentar número de fontes codificadas, bem como número de referências, como eu acabei de falar. Na minha pesquisa, quase sempre, o mais relevante é representar o número de fontes. Então, aqui, quando eu selecionasse o número de fontes, ele ia me mostrar nas categorias de stakeholders quantos moram em Sesimbra, quantos moram em Algarve, quantos não informaram, quantos moram em Almada. Como eu também posso gerar um mapa mental a partir disso. Um mapa mental visualizado assim, né? Então, a gente pode ver que do governo local, representantes do governo local, um morava em Sesimbra, um não informou onde morava. Quem era ligado à área de turismo e lazer estava vinculado a Sesimbra. A gestão do parque estão vinculados em Almada, né? E isso aqui pode ser útil dependendo do que a gente quer mostrar com os nossos dados, ok? Então, para gerar esse diagrama, a gente clica aqui e ele vai mostrar as relações entre as categorias representadas na matriz. Eu fiz alguns outros questionamentos. Por exemplo, um que é muito comum nas minhas pesquisas é categorias temáticas e as categorias sociodiscursivas, para eu ver como que os temas estão sendo representados. Eles estão sendo representados através de metáforas, por exemplo. Para falar daquele texto, traz outras vozes, ou seja, há uma intertextualidade marcada para falar de alguns temas em específico.
Então, dependendo daquilo que você vai perguntar com os seus dados, os cruzamentos podem ser bastante úteis, até para revelar na nuance do que está sendo representado no texto, em que momento o respondente ou o autor do texto lançou mão de algumas estratégias discursivas para poder representar o tema específico, né? Ou o assunto específico que ele quer tratar. Então, um cruzamento muito útil é de categorias temáticas, e aí algumas ou todas as categorias temáticas, de acordo com o que se quer investigar, com algumas categorias discursivas que fizerem sentido para o trabalho de vocês. As escolhas das categorias da ADC vão depender da questão investigada e dos dados analisados, né? Eu uso muito a questão da intertextualidade para ver quais as vozes estão sendo chamadas para falar quais temas. Gosto muito de usar metáfora, modalidade, que é quando a gente usa atributos de atenuação ou de ênfase, né? Quando eu falo, isso é muito importante, ou é muito sério, né? Está dentro de uma modalidade. Onde é que a gente está enfatizando essa obrigatoriedade ou essa certeza dentro do texto, em alguns temas em específicos? Então, isso vai depender do que a gente está pesquisando, do que a gente está perguntando para os nossos dados. Mas o software facilita demais a gente fazer esses cruzamentos e fazer esse mapeamento do que a gente quer enxergar dentro do texto, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, a intertextualidade pode revelar quais temas carecem de outras vozes para apoiar a argumentação, carecem no sentido de convida outras vozes para apoiar a sua argumentação expressa no texto. Pode revelar como os temas são representados por alusão ou outras situações e coisas afetando seus significados quando a gente faz uso de metáforas. E a modalidade pode revelar ênfase e atenuação quanto às obrigações, deveres, quanto a convicções e certezas sobre determinados temas que estão sendo representados no texto em análise. As possibilidades de matrizes na QDA são múltiplas. E aqui, só nesse exemplo da minha pesquisa, eu trouxe 6 possibilidades, né? Então, a gente pode cruzar descritores com descritores, para a gente mostrar a caracterização dos dados, como foi o caso lá, local de residência e tipo de stakeholder, né? A gente pode cruzar temas com descritores, para a gente poder fazer uma análise estratificada das ocorrências de temas, então, quais temas são mais recorrentes nos diferentes grupos de respondentes, ou seja, tem temas que são mais recorrentes entre homens e mulheres, tem faixas etárias que têm predileção por um tema específico, né? Predileção no sentido de representar, que representa mais no texto um tema específico do que outro. Os temas versus categorias da ADC, então como que os temas são representados no texto, aí eu trago alguns exemplos. Temas versus intertextualidades, para quais temas são invocadas outras vozes, temas versus modalidade, quais temas são enfatizados e atenuados. Podemos também cruzar categorias sociodiscursivas da análise de discurso com outras categorias sociodiscursivas, por exemplo, a representação de atores sociais, a gente pode cruzar modos de referência por modos de representação, para ver quais autores são mais personificados, são mais individualizados dentro do texto, quais que são aqueles que são tratados como grupos coletivos somente, né? E podemos ver temas do conteúdo, né? Um exemplo disso é o artigo que eu vou apresentar agora no CIAIC em 2020, em que eu cruzo os temas que foram abordados nas avaliações desse projeto Margoli, pela análise de conteúdo segundo as categorias da SWOT, né? Então, quais temas são representados como força, quais são representados como fraquezas, como oportunidades e como ameaça dentro daquelas respostas que eu considero como meu corpus de pesquisa. Mas há uma possibilidade infinita, né? etc., desses cruzamentos que a gente pode fazer. Por isso que eu acho que o WebQDA ajuda-nos a reconhecer que o céu é o limite da nossa pesquisa. Ou, na verdade, seriam os nossos objetivos de pesquisa. Depende do que a gente está procurando investigar. O que nos limita é muito mais a nossa questão, o nosso problema de pesquisa, do que os dados ou a maneira de manusear os dados, porque hoje a gente tem ferramentas que ajudam bastante. Bom, é isso que eu tinha para trazer. Agora eu fico à disposição de vocês para perguntas e tudo mais. E deixo aqui o meu e-mail e também deixo as referências, caso queiram se aprofundar um pouquinho mais nas leituras, principalmente de como se definem as categorias. E os slides também a Sônia vai deixar disponível para vocês, ok? Obrigada e estou à disposição de vocês.